Olá, eu sou a Aline Reis, produtora executiva de cinema aqui na cidade de São José dos Campos. Decidi gravar esse vídeo para vocês porque se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é escrever editais, né? Elaborar editais para projetos culturais. Esse curso, né, gente, que eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, é um mini curso, né? Ele tem a duração de 30 minutos e nele eu vou abordar com vocês toda a estrutura, né? Para você escrever o seu projeto, para você enviar aí para alguma lei de incentivo à cultura. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre justificativa, descrição, planilha financeira, resumo, objetivos gerais, objetivos específicos e também uma coisa que eu acho muito importante: currículo, release e portfólio. Porque afinal, gente, para você ser proponente de um projeto cultural, o seu portfólio, o seu currículo, o seu release, ele tem que estar de acordo com aquele determinado segmento artístico, né? Então, por exemplo, se você vai ser proponente de um projeto do audiovisual, você tem que ter no seu portfólio provas, né, que mostrem que você tem experiência naquela área, os trabalhos que você já realizou. Então, assim, gente, para você ser um proponente, né, você tem que apresentar no seu projeto, né, você tem que mostrar para o seu parecerista que você é capacitado para ser o proponente daquele projeto, né, para aquele projeto estar no seu nome. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Antes de eu começar a falar de portfólio, de currículo, isso eu vou deixar pra gente falar um pouquinho mais pro final. A gente vai começar falando sobre a justificativa do projeto, né? Por que a gente vai começar pela justificativa e não pela planilha financeira? Porque eu acho que quando a gente vai elaborar um projeto cultural, primeiro a gente tem que ter um propósito, né? O porquê que a gente vai fazer aquele projeto, o que a gente pretende alcançar ali naquele projeto antes de ir para a planilha financeira. Então eu gosto sempre de começar pela justificativa, pelo argumento, porque eu acho que é ela que me impulsiona assim a escrever os projetos. Então vou deixar essa dica aqui para vocês. Então, gente, a justificativa, ela é assim, nada mais, nada menos que um argumento, né? Ela tem ali um propósito de defender uma determinada situação. Às vezes uma situação cultural, às vezes uma situação social também. A justificativa, gente, ela serve para afirmar, né, para confirmar a veracidade de um fato, a justiça de uma ação. Quem vai analisar o seu projeto cultural? Quem vai analisar o seu projeto é uma comissão de pessoas da cultura, né? Mais conhecidas como pareceristas. E você tem que mostrar para aquele parecerista o porquê que o seu projeto é relevante, né? Você tem que mostrar a relevância do seu projeto. Por que o seu projeto merece ser aprovado naquele edital? Você tem que mostrar para ele por que o seu projeto é importante para a sua cidade, por que aquele projeto é importante para aquele determinado segmento cultural. Então, assim, só resumindo, a justificativa é onde você vai mostrar, né, essa relevância, onde você vai resolver um determinado problema no seu projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, né? E os objetivos, eles são divididos em duas vertentes: objetivos específicos e objetivos gerais. E apesar de alguns editais não solicitarem diretamente, né, os dois objetivos, é sempre importante que a gente inclua ambos na hora de escrever. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Assim que a gente terminar o objetivo específico, a gente vai fazer o objetivo geral. A apresentação deve conter somente dados relevantes para o seu projeto. E você deve destrinchá-la em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Portfólio é um documento que resume todas as suas obras. Ele serve para comprovar a sua experiência como artista. O que devo colocar no meu portfólio? Fotos, arte gráfica, assessoria de imprensa, diplomas e também certificados de curso. Aí você me pergunta, Aline, mas qual é a diferença do portfólio e do release? No portfólio você apresenta mais de forma visual, né? Colocando fotos, arquivos, como eu falei anteriormente. Já o release, você vai elaborar um texto, né, contando a sua trajetória. Bom, pessoal, agora nós vamos falar, né, sobre planilha financeira, né, sobre o cronograma financeiro do seu projeto, né? A planilha financeira, ela costuma ser bem complexa, né? Porque é sempre importante a gente ter orçamentos reais, né? Uma dica que eu vou dar para você: façam orçamentos reais. Não saiam colocando o orçamento da cabeça. Por exemplo, aqui na descrição da despesa, posso pagar tanto para técnico de áudio. Não, gente, façam orçamentos reais com pessoas reais, para caso o seu projeto seja aprovado, depois você conseguir realizá-lo, né? Porque não adianta você sair colocando o valor da sua cabeça e depois você não conseguir executar. Então, façam orçamentos reais. Essa planilha que eu escolhi para a gente fazer é uma planilha do Fundo Municipal de Cultura aqui da minha cidade, São José dos Campos. E por que eu escolhi essa planilha? Eu escolhi ela porque ela tem um diferencial, né? O edital aqui do Fundo Municipal de Cultura, né? Só explicando um pouquinho, todas as cidades têm um Fundo Municipal de Cultura, né? Então, abre editais municipais, né? Durante o ano todo para os artistas enviarem os seus projetos, tá? Então, eu escolhi essa planilha porque o diferencial dela é que, na primeira etapa do projeto, o proponente ele recebe 80% da verba e, na segunda etapa do projeto, o proponente recebe 20%. E isso já é aplicado na planilha, né? Então, a gente tem que fazer a planilha já pensando na primeira parcela e na segunda parcela. Claro, pessoal, que cada edital é uma planilha com um modelo diferente, mas não foge muito os itens que são sempre acrescentados, né? Por exemplo, descrição da despesa, mês, quantidade, valor unitário. Isso já é algo assim fixo para as planilhas, né? Mas cada cidade, cada edital tem o seu diferencial aí, né? Tem a sua planilha específica, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na minha planilha, cadê? Aqui a gente tem alguns itens, né? Em cada coluna, primeiro a gente tem o item, depois a gente tem descrição da despesa, mês, quantidade, valor unitário, valor relativo aos 80%, esse 50% do tempo aqui do projeto para fim de relatório parcial a gente não vai usar, mas a gente vai fazer aqui, ó, segunda parcela referente aos 20% e valor total, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um projeto de baixo orçamento no valor de R$30.000, tá bom? De audiovisual, tá? Essa planilha que eu vou usar é uma planilha para finalização, tá bom? Esse foi um projeto que eu fiz para finalização de um filme. Então, vocês sabem, né? R$30.000 é um orçamento extremamente baixo, praticamente um filme de guerrilha, né? A gente pode considerar um filme de guerrilha, 30 mil, mas eu vou usar essa planilha com vocês, tá? Vamos lá, então. Aqui eu vou colocar item 1, descrição da despesa. Vou escrever aqui, produtor. Opa. Eu troquei de teclado,
Ai, eu não tô sabendo. Produtor barra diretor. Mês, né? Em quais meses esse produtor, né, vai receber? Então, eu vou colocar para ele receber os 80% no primeiro mês e os 20% no sexto mês. Vamos supor que esse é um projeto de 6 meses, tá? Quantidade, né? Qual que é a quantidade de vezes que ele vai receber? Em 2 vezes, né? Valor unitário. Vamos colocar primeiro aqui, ó, valor total. Valor total. R$ 8.000, tá? Então, o valor unitário Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou começar colocando os itens, tá? Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8. Ok. A primeira descrição da minha despesa vai ser produtor barra diretor. Diretor. Aqui no mês, eu posso pagar por mês ou eu também posso colocar verba, né? Eu não preciso eu não preciso pagar por mês, eu posso pagar um valor total, né, para essa descrição aqui da despesa, mas o produtor e o diretor eu vou pagar por mês, tá? Então, eu vou escrever aqui mês. Também estaria certo se eu fosse pagar ele, por exemplo, em 4 meses e eu colocasse aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Também tá certo se eu fizer isso, tá? Mas eu vou escrever mês aqui, vou colocar a quantidade de meses que eu vou pagar esse produtor. Eu vou pagar ele em 4 meses. Então, o valor total é aqui, ó, 8.000. Então, o valor unitário de cada mês é referente a R$ 2.000, tá? Deixa eu ver minha calculadora aqui. Aí, se 80%, né, de R$ 2.000, de R$ 8.000, que é o valor total, dá R$ 6.400. R$ 6.400 ele vai receber na primeira parcela, tá? Na segunda parcela, ele vai receber R$ 1.600. Essa é a primeira rúbrica que eu coloquei aqui, tá bom? Segunda rúbrica. Opa. O
coordenadora de produção. Vamos colocar um cachê aqui de R$ 5.000. Também vou pagar essa coordenadora por mês. Ela vai receber em 5 vezes de R$ 1.000. Aí, 80% de 5.000, R$ 4.000. 20% de 5.000, R$ 1.000. Ok, quem mais que a gente pode pôr aqui? Deixa eu ver, roteiro. Roteiro. O roteiro a gente vai pagar também por mês, tá? A gente vai pagar para esse roteirista, deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui, R$ 3.000. R$ 3.000, tá? Eu vou pagar para esse roteirista, eu não quero pagar ele por mês. Vamos pagar o mês aqui. Eu quero pagar ele, quero pagar uma verba, né? Quero pagar ele 100%. Vou colocar verba, quantidade da verba 1, valor unitário 1. Como o valor unitário é em uma única parcela, então eu já posso colocar aqui 3.000. Porém, aqui ele só vai me dar 80%. Então, depois que o meu projeto for aprovado, né, na hora da minha prestação de contas, eu vou ter que justificar isso daqui, né? Mas vamos lá. 80% de 3.000, R$ 2.400. Aí aqui na segunda parcela, R$ 600. Próximo item, montador. Montador. Lembrando, gente, que é um projeto no valor de R$ 30.000, né? Montador eu vou pagar por verba também. Não vou pagar porcentagem. Então, quantidade 1. Valor total aqui do montador, R$ 3.000. Vou colocar para o marketing digital, verba também, 1. Valor unitário. O valor unitário, gente, é o valor total, tá? Nesse caso, vai ser verba, então não vou pagar o marketing digital por mês, então vai ser valor total. Mesmo assim, eu tenho que colocar os 80%, que dá R$ 800. 20%, R$ 200. Próximo item 9, que vai ser manutenção das redes. Gente, em todo o projeto, eu gosto muito de colocar alguém para fazer a manutenção das redes, tá? Porque eu acho que ocupa muito tempo do produtor se ele tiver que fazer a produção e ainda fazer a manutenção das redes. E nem sempre quem cuida do marketing digital faz também a manutenção das redes, tá? Então, eu gosto de ter uma pessoa só para fazer a manutenção das redes sociais. Valor unitário, R$ 1.000. 80% de 1.000, R$ 800. 20%,
R$ 200. Próximo item 10. E que nós temos aqui arte gráfica. Essa rúbrica ela foi escolhida para o cartaz do filme, tá? Então, eu coloquei aqui também verba. Uma verba, valor unitário de R$ 500. $80 de 500, 400. Aí os 20% aqui, R$ 100. Valor total, R$ 500. Agora vamos para o item 11. O item 11 é o laboratório de imagem. Laboratório de imagem. Lembrando que esse projeto é um projeto de finalização de um curta-metragem, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei o laboratório de imagem aqui, verba 1, tá? Aqui, valor unitário, eu coloquei para laboratório de imagem, vamos ver, R$ 2.200. R$ 2.200. Aí, valor unitário. Deixa eu ver. 2.200 também. 2.200. 80% de 2.200. 1.770. 1.760, gente, desculpa, falei 70. 20% de 2.200 igual a 440. R$ 440. Item 12, que é legendas, né? Colocamos legendas aqui. Verba 1. Eu coloquei R$ 1.000, tá? Para legendas. R$ 1.000. Valor unitário aqui. R$ 1.000. 80% de 1.000. R$ 800. 20% de 1.000. R$ 200. Próximo item. Item 13. Contador. Gente, todos os projetos culturais é obrigatório pagamento de contador, tá? Por quê? Porque na prestação de contas, as fundações culturais, né, os departamentos de cultura, eles pedem para o contador assinar as planilhas financeiras e eles pedem também a CRC do contador, que é o registro do contador, né? Então, assim, pegar um orçamento real com o contador é muito importante. Nesse caso aqui desse projeto, vocês vão perceber que eu consegui um contador por um orçamento bem baixo, no valor de R$ 500. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês. Nos meus projetos, né, quando eu faço a produção executiva, eu tenho o hábito de cuidar de tudo, desde a parte financeira até a parte de produção mesmo, de execução. Então, eu consigo fazer esse acordo com esse contador por causa disso, porque ele só assina, confere e me entrega a CRC, né? Mas se esse não for o seu caso, se você for precisar, de fato, de um contador que faça toda a parte financeira para você, obviamente que você não vai conseguir um contador por esse preço, tá?
Então, eu vou voltar aqui, R$ 500 eu coloquei, vou pagar ele por mês, vou pagar ele no primeiro mês e no último mês, tá? Então, vão ser, eu coloquei aqui, ó, mês, quantidade 2, valor unitário. Então, o valor unitário vai ser de, ó, foi até importante ter aparecido isso daqui. Antes da gente colocar o valor unitário, vamos colocar, cadê? A primeira parcela, né? 80% de 500, cadê? R$ 400. Opa. R$ 400. 20%, R$ 100. Como eu vou pagar ele no primeiro mês e no último mês do projeto, então aqui, ó, eu coloco o valor unitário de cada parcela, tá? R$ 250, tá bom? Agora, o último item que eu coloquei aqui é o assistente de produção. Assistente de produção. Aí eu coloquei aqui, ó, mensal também, vou pagar o assistente mensalmente. A Amandinha aqui, minha assistente de produção, acabou de aparecer aqui, gente, porque ao vivo é assim, né? A gente está fazendo ao vivo, então é assim mesmo. Eu corto essa parte da edição. Ah, tá, mas voltar da onde agora? Não, de agora, da última que você falou, Assistente? Não, tá, do último. É que eu apareci com a minha cara, amiga, porque saiu do meu celular e eu tinha parado de gravar. Ah, tá. Beleza. Tá. Tá. Gente, então agora nós vamos fazer, né, o último item, que é assistente de produção. O assistente de produção, eu vou pagar ele 1 mês, então a unidade vai ser uma. O valor total que eu vou pagar para ele vai ser R$ 1.000. Valor unitário, R$ 1.000. 80% de 1.800. 20% de 1.000 é 200. R$ 200. Ok. Agora, a gente vai somar, tá? Aqui, ó, na primeira parcela, valor total, a gente vai receber 24.000. Aqui na segunda parcela, a gente vai receber 6.000. E o valor total dessa planilha é R$ 30.000. Lembrando, gente, que esse edital que eu aprovei esse projeto, deixa eu voltar aqui na tela. Esse edital que eu aprovei esse projeto é um edital municipal, então, assim, ele já era desse valor, né, de R$ 30.000. Não fui eu que selecionei esse valor, tá? Então, tá pronta aqui a nossa planilha, né? Vocês podem perceber que essa planilha, os valores são bem baixos. Então, eu consegui esse orçamento, né? Por isso que eu toco sempre na tecla. Façam orçamentos reais, não saiam colocando valores da cabeça de vocês, né? Vou dar o exemplo do contador. Não é porque a Aline colocou R$ 500 que eu vou colocar R$ 500, porque cada profissional tem o seu preço, tá bom? Então é isso, a gente se encontra na próxima aula.
A primeira coisa é um portfólio, né? Então, o proponente e a equipe técnica, eles têm que ter um bom portfólio, né? E às vezes eu percebo que é muito difícil, assim, os artistas terem um portfólio pronto. Então, quando abre o edital, é muito corrido a gente, além de ter que escrever o projeto, a gente ainda tem que se preocupar com o portfólio, né? Então, eu sugiro que você já deixe o seu portfólio pronto e vá acrescentando os seus trabalhos, né? Então, o que a gente tem? Quais são os elementos para você compor o seu portfólio? Flyers, links de vídeo dos trabalhos que você já fez, diplomas você pode colocar também, né? Esse lance do flyer, gente, do cartaz, eu vou dar uma dica para vocês. O que acontece? Nem sempre quando a gente faz um trabalho, a gente tem o nosso nome nesse cartaz. Então, o que a gente pode fazer? Dar esse cartaz para um designer gráfico e ele colocar o seu nome nesse cartaz. Gente, não tem nada de errado você fazer isso, porque, se você trabalhou nesse projeto, nesse evento, não tem nada demais de você colocar o seu nome, né? O nome da sua peça, do seu grupo, ou se você for um artista solo, não tem absolutamente nada de errado em você fazer isso, né? Porque o que é o portfólio? É você provar os trabalhos que você fez, você mostrar para o seu parecerista, né, os trabalhos que você já executou. Porque quando a gente escreve um projeto, gente, a gente escreve projetos para pareceristas, né? A gente não escreve projeto para mostrar a nossa arte nesse projeto. Eu percebo que às vezes alguns artistas erram muito nesse aspecto, né? Porque o artista, às vezes, ele quer mostrar a obra dele no projeto. Quando, na verdade, ele quer saber se você vai saber executar esse projeto. Ele quer saber se você sabe fazer uma planilha orçamentária, se você tem logística. Então, ele precisa confiar que você vai saber usar essa verba que ele vai te dar. Então, é importante, né? Alguns editais, eles pedem roteiro, pedem para você falar um pouco da sua obra, né? Colocar um resumo do seu projeto e tudo mais, mas você não precisa falar tanto da sua obra no seu projeto, porque ele não quer saber se a sua peça vai ter purpurina, ele não quer saber do seu figurino, se vai ser rosa, se vai ser verde, né? Ele quer saber se você vai saber executar esse projeto, se você vai saber usar essa verba, né? Então, uma coisa muito importante é o portfólio. Segunda coisa que eu acho muito importante, gente, é a sua argumentação, tá? É a justificativa que você vai colocar nesse projeto. Então, eu separei aqui alguns aspectos que tem que ter na sua justificativa, tá? Porque a sua justificativa, ela tem que ser importante para a cultura, ela tem que ser importante para o meio social e ela tem que impactar o seu parecerista, porque você vai estar concorrendo com diversas pessoas. Então, o seu projeto, ele tem que brilhar o olho daquele parecerista, né? Então, a argumentação, a justificativa e o portfólio da sua equipe é a coisa mais importante que tem, né? Porque não adianta você querer ser proponente de um projeto e você não ter portfólio, né, para aquilo, para você executar aquele trabalho. Então, se você não tem portfólio e você vai propor algum projeto, você não vai conseguir aprovar, né? Porque você tá lidando com verba pública. Então, se eu não tenho portfólio e eu vou concorrer com alguém que tem um grande portfólio, um portfólio bem elaborado, com uma arte gráfica bem bacana, é claro que essa pessoa vai passar na minha frente. Então, assim, eu pego muitos artistas que me pedem pra fazer projeto e não tem portfólio, tá? E assim, eu particularmente, gente, eu não gosto de fazer portfólio para artista, tá? Porque é uma coisa muito pessoal, gente. Só você vai saber onde você trabalhou, quais são as obras que você executou e tudo mais, né? E às vezes você tem 15 anos de
de experiência e você não foi guardando isso ao longo do tempo. Então, deixe o seu portfólio montado e vai acrescentando tudo o que você fizer, tá? Não tem número específico de páginas. Seu portfólio pode ter 10, 20, 30 páginas, tá? Então, vai só acrescentando e quando abrir o edital, você já tá com o portfólio pronto. Uma outra coisa que é legal também é você ter projetos base, né? Por exemplo, fiz a mostra Donatella. E esse projeto, agora que eu já terminei ele vai se tornar o quê para mim? Um projeto base que eu posso usar ele em outros editais e só adaptar, né? Então é muito bacana você ter projetos bases, você já ter alguns projetos prontos e quando o edital abrir, cara, tipo, você só vai e manda o seu projeto que já tá pronto e tem até mais tempo para estar escrevendo outros projetos, né? Queria falar um pouquinho sobre mim para vocês, né? Eu tenho 34 anos de idade, sou produtora de cinema, como eu já citei aqui para vocês, né? E também sou professora de música. Minha formação, na verdade, é em música, né? Vivo exclusivamente de arte e escrevo projetos para editais há mais ou menos uns 5 anos. E nesse período já aprovei edital no Brasil inteiro, editais federais, estaduais, municipais, né? E é por isso que eu recomendo, né? Se você é artista, se você vive ou não de 100% de arte, escrever projetos, né, culturais, vai estar fomentando, né, a cultura. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do curso. Qualquer dúvida, só deixar aqui no comentário, tá bom?